Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, dessa vez voltada para os segundos anos. E antes da gente começar esse novo tema, né, eu quero pedir que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal da nossa escola, compartilhar o vídeo com os colegas da turma de vocês, curtir e deixar o seu comentário. Comenta aí o seu nome e a sua turma, tá certo? O nosso tema de hoje, né, são os moluscos, esses animais aí bem conhecidos por nós, o filo Molusca. O filo Molusca, esse nome, né, Mollis, significa mole, pois eles têm, né, são animais de corpo mole, né, viscoso, né, e não segmentado. A maioria dos representantes são protegidos por uma concha, mas não são todos. Vocês vão perceber aí que esse filo é muito diversificado, certo? Nós temos representantes marinhos, que é a maioria dos representantes, mas também temos representantes que vivem na água doce e também representantes terrestres. Mas esses representantes terrestres vivem em locais úmidos. Eles podem ficar parados, né, ser sésseis ou se movimentar. A simetria é bilateral, né? Você consegue distinguir bem um lado do outro, né? São bem parecidos. São protostômios, lembra daqueles bisus que eu dei na primeira aula sobre o reino animal, né? Mas para dar aí uma lembrancinha na memória de vocês, protostômios são aqueles animais que quando estão lá no desenvolvimento embrionário, esse blastóporo, né, que é essa abertura aí, ela dá origem à boca, certo? A boca do animal. São triblásticos, então tem 3 folhetos embrionários e são os primeiros, né, de todos que a gente já viu até agora, são os primeiros que são celomados, que possuem celoma, né? E o celoma ajuda aí, né, na estruturação desses animais. São muito utilizados pelos seres humanos e em diversas áreas. Os exemplos são os mariscos, as ostras, caramujos, lesmas, polvos, lulas, entre outros. A estrutura, como é a estrutura, né, dos moluscos. O corpo é dividido aí em cabeça, né, e aí na cabeça nós temos os olhos, os tentáculos e os gânglios nervosos. O pé, que é essa parte aí de baixo, você pode observar na imagem que ele está apontando aí, né, as setinhas. O pé, que são pés grandes, né, que é uma estrutura muscular que ajuda aí na locomoção, e a massa visceral, que é onde estão os órgãos internos. Eles também possuem o exoesqueleto de calcário, que é a concha, né, que abriga e protege o corpo, né? Já pensou, né? Eles têm esse corpo mole, se eles não tivessem essa concha para ajudar na proteção, eles estariam, né, mais susceptíveis aos predadores, né? Eles têm um manto, então dentro, né, da concha nós temos aí abaixo o manto, que envolve o corpo desse animal, e a cavidade do manto, que fica entre o manto e a parede do corpo, que é onde ficam localizadas as brânquias ou os pulmões, né? Você observa aí na imagem, ele mostra, né, os tentáculos sensoriais, que vão perceber aí, né, o ambiente onde ele está, a cabeça com tentáculos também, nas quais se localizam órgãos do sentido, para a visão e para o tato, a concha, que é produzida pelo manto e protege a massa visceral, e o pé musculoso, que serve para o deslocamento do animal. Vamos agora para os sistemas, certo? O primeiro sistema aí é o sistema digestório, que é completo. O sistema digestório dos moluscos é completo. É composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. A digestão nos cefalópodes, e aí vocês vão ver já o que são os cefalópodes, os gastrópodes e os bivalves, que são as classes, certo, dos moluscos. Já vou logo adiantando. Nos cefalópodes, a digestão é extracelular. Nos gastrópodes, a digestão é extra e intracelular. Já nos bivalves, eles são filtradores, certo? Aí eles retiram as partículas direto da água.
Eles possuem também uma rádula. Se você observar aí na imagem, ele está mostrando. A rádula é como se fosse uma espécie de dentinhos pequenininhos, né? Que giram, que parece aí uma serra elétrica, vamos dizer assim, né? Mas não são dentes mesmo. E eles atuam aí para raspar o alimento, certo? Nos cefalópodes, a rádula é modificada em um bico córneo que ajuda a dilacerar as presas. E já nos bivalves, eles não possuem nem a rádula, nem essa modificação, certo? Sistema respiratório. A respiração pode ser ou cutânea, né? Mas pode ser também pulmonar nos molúsculos terrestres e branquial nos molúsculos aquáticos. Nos bivalves, as brânquias também atuam na alimentação. Elas retêm partículas suspensas na água que posteriormente são direcionadas para a boca. O sistema nervoso é ganglionar, como já falei, né, no slide anterior. Nos slides anteriores, eles possuem gânglios, né, que são aí células nervosas, vamos dizer assim, certo? E esses gânglios estão presentes na cabeça, mas também em algumas outras partes do corpo, certo? Desses animais. Sistema circulatório. Ele é aberto nos bivalves e nos gastrópodes. Significa dizer o quê? Que o sangue não circula apenas dentro das veias, dentro dos vasos, circula em outras extremidades do corpo também. Já nos cefalópodes, que vocês vão ver que é o grupo mais, vamos dizer assim, evoluído, né? Vamos dizer assim, o sangue circula apenas dentro dos vasos, que dá aí uma certa rapidez, dá uma melhora no organismo desses animais, certo? Sistema excretor. Eles têm espécies de rins, né, constituídos de metanefrídeos, que filtram o sangue e também o líquido celomático. A produção, né, o que eles produzem de excreção. Os molúsculos aquáticos produzem amônia, que é tóxico, né, mas eles produzem amônia. Já os molúsculos terrestres produzem o ácido úrico. Como é a reprodução desses animais? O sistema reprodutor, né? Nós temos representantes monóicos ou dioicos, quer dizer o quê? Nós temos tantos representantes que têm sexos separados, quanto representantes que têm os dois sexos, né? Que são hermafroditas. A fecundação pode acontecer interna, quanto externa, né? Quando os animais jogam as células sexuais, os gametas, né? Fora na água e ele acontece a fecundação. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Então, pode acontecer no desenvolvimento indireto a formação de larvas, certo? Vocês podem observar aí na imagem. Classificação dos molúsculos, como eu já falei anteriormente, né? Eles são divididos em 3 classes principais. Quais são essas classes? A classe gastrópoda, a classe biválvea e a classe cefalópoda. Vamos ver aí as características gerais de cada uma dessas classes, né? Os gastrópodes, a primeira classe aí, é a classe mais diversificada de molúsculos. Podem apresentar uma concha única, como vocês podem observar aí na imagem, ou sem concha, que também temos aí representantes nas imagens. O tipo de alimentação é muito variado. Eles podem ser herbívoros, carnívoros, detritívoros, né, comer detritos, onívoros e parasitas. A respiração é através das brânquias, exceto os caracóis terrestres, né, já que vivem na terra, eles respiram pelos pulmões. Os exemplos mais conhecidos são as lesmas, caracóis e caramujos. Próximo, os bivalves, né? Os bivalves são formados por uma concha, formados por 2 válvulas, daí o nome bivalves, né? Então, se você observar aí nas imagens, nós percebemos que é uma concha, mas ela é formada por 2 válvulas, certo? São exclusivamente marinhos, exclusivamente aquáticos. Tanto podem ser marinhos, né, estarem na água salgada, quanto na água doce.
As brânquias são bem desenvolvidas, né? E atuam na respiração e também na obtenção de alimento, como eu já havia falado antes. Não possuem cabeça e nem a rádula, eles são filtradores, eles filtram a água, né, do ambiente onde eles estão e conseguem, né, capturar as partículas necessárias para a sua alimentação. Eles possuem um ligamento chamado de charneira. Esse ligamento serve para quê? Para unir essas duas válvulas, né, para proteger o que está lá dentro, né, o corpo desses animais. Então, entre essas duas válvulas tem esse ligamento chamado de charneira. Algumas espécies de ostras formam pérolas, né? Então, como é que essas ostras conseguem formar a pérola? Vamos ver no próximo slide. Antes disso, os exemplos são as ostras, mexilhões e as vieiras. Formação de uma pérola, né? Quando um grão de areia ou qualquer outro corpo, né, incomum aquele bivalve entra no corpo dele, no interior dele, dá início a um mecanismo de defesa, certo? Então ela para se proteger começa a recobrir esse invasor, né? Ela vai tentar neutralizá-lo, né? Cobrir ele todinho com um material chamado de nácar, certo? Esse recobrir, né, ou desse grão de areia ou desse corpo estranho é um processo muito demorado, né? Não acontece do dia para a noite, demora mais ou menos cerca de 3 anos para se conseguir o resultado esperado. E também é raro porque nem sempre as pérolas, né, que é composto por esse nácar, que com o passar do tempo ele fica mais endurecido, né? Nem sempre ele é esférico, né? Uma esfera perfeita. Então, ele ocorre aí na proporção de apenas 5%. Então, mais uma vez, para se formar uma pérola, né? E aí elas se formam naturalmente, né? Ou existe também o cultivo, né? Dessas ostras para também produção de pérolas. Então, quando algum corpo estranho, geralmente areia, entra, né, invade o interior da concha, dá início ao mecanismo de defesa, recobrindo o invasor com camadas de nácar, que é um material naturalmente composto, né, por carbonato de cálcio e proteínas, que são próprias desses molúsculos. Também não são todos os molúsculos que conseguem produzir uma pérola. Esse processo não é imediato, como eu já falei, e pode demorar aí alguns anos. Terceira classe, os cefalópodes, né? São os mais avançados, mais desenvolvidos, né? No grupo dos invertebrados, eles são os mais avançados. Eles são exclusivamente marinhos e podem chegar a aproximadamente 14 metros, como as lulas gigantes. Se você der uma pesquisada aí, você vai conseguir observar, né? Existem lulas aí de aproximadamente 14 metros. Apresentam uma concha externa, como nessa primeira imagem aí, que é um náutilo. Alguns representantes possuem a concha interna, como na segunda imagem, que são as lulas, e outros não possuem conchas, como no caso dos polvos, né, que está aí na última imagem. Eles são animais, né, principalmente o polvo e a lula, são animais bem grandes, né? Então, essa questão de eles serem marinhos, né, é até para facilitar, já que eles não têm uma estrutura, né, não têm ossos, são invertebrados, mas facilita essa movimentação deles também, certo? O sistema circulatório, como eu falei antes, é fechado, então o sangue circula apenas nas veias, o que dá uma melhor condição aí no organismo desses cefalópodes. Possuem tentáculos que ajudam em várias funções. Então, os tentáculos ajudam tanto para a defesa, quanto para capturar o alimento, quanto na parte da reprodução também, certo? E eles se deslocam por rastejamento ou por propulsão de jatos de água, né? Eles fazem com que a água entre no seu corpo e jogam essa água fora, e ao jogar água fora, eles conseguem impulsionar o corpo e se movimentar dentro da água. Importância dos moluscos. Antes de falar da importância dos moluscos, só vou falar um pouquinho de um mecanismo de defesa presente aí, por exemplo, nas lulas. As lulas, elas conseguem
liberar um líquido, né, uma substância escura quando elas estão se sentindo em perigo. Vocês já devem ter visto aí também vídeos, né, que mostram quando elas se sentem ameaçadas, elas têm esse mecanismo de defesa, que é de liberar uma substância escura, e aí elas conseguem fazer com que o predador, né, que elas achem que é o predador, se confunda e elas acabam fugindo, certo? A importância dos molúsculos são muitas, certo? Primeira, né, é na gastronomia. A maioria desses molúsculos que vocês viram aí, eles são utilizados na alimentação, certo? Lulas, polvos, certo? São utilizados aí, as ostras, os mexilhões. Eles também são ligados aí a impactos ambientais. Como assim? Alguns navios, né, ao virem de um lugar, de um país para o outro, eles acabam trazendo no seu casco animais que são predominantemente de uma região e acabam vindo e se instalando em outra região. E aí isso acaba tendo um impacto no ambiente, naquele novo ambiente, certo? Ele é um hospedeiro intermediário, como você pode observar aí na imagem abaixo. E a gente também falou nos vídeos anteriores, né? O caramujo é um hospedeiro intermediário em algumas doenças, certo? Ele é usado também no comércio de pérolas, como eu falei anteriormente. Ele é um indicador ambiental, como assim? Eu disse para vocês que os bivalves, eles filtram a água, né? Então, se você estuda aí um bivalve e no corpo dele está apresentando algo tóxico, ou se naquele lugar ali que existia bastante representantes, hoje não existe mais, significa dizer que aquela água ali, ela não está própria, né? Ela está com algum problema, alguma substância aí que está ocasionando essa diminuição ou essa contaminação nos bivalves, certo? Pragas de jardins, né, que são aí bastante comuns, principalmente quando chove, quando os locais estão úmidos, aparecem muito aqueles caramujos, né? Eles também são vetores de doenças, como eu falei antes, eles são parasitas, né? E eles também são utilizados para decoração, artesanato e coleção, né? Porque eles têm conchas muito bonitas e algumas pessoas utilizam, né, esse material para decorar e para fazer artesanato, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se ficou mais alguma dúvida, não esqueçam de pegar o livro de vocês também, né, para dar uma estudada, e podem entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.